Entre os colaboradores mais próximos de Khomeini, havia muitos comunistas que convenientemente deixaram crescer a barba. Mustafa Ali Shahran havia estudado na Califórnia e no Egito antes de fundar uma sociedade secreta xiita comunista. Seus alunos incluíam o futuro ministro das Relações Exteriores, Ibrahim Yazdi, YAZDI, o ministro do Petróleo, Mohamed Garazi, e um colega libanês da Universidade de Berkeley, Hossein Sheikh al-Islam, que liderou a ocupação da Embaixada dos Estados Unidos em Teherã. Essa ocupação, um pouco antes da invasão soviética do Afeganistão, concentrou o radicalismo iraniano no anti-americanismo. Taheri, páginas 78 e 139 até a 140. Mohamed Beheshti, Beheshti, cuja morte em um atentado em 28 de junho de 1981 permaneceu um mistério, havia morado na Alemanha Oriental. O primeiro companheiro de Khomeini e ministro das Relações Exteriores, Sadegh Ghotbzadeh, Ghotbzadeh, tinha conexões com a Síria. A maioria dos radicais de esquerda só foi reprimida após o verão de 1981, quando muitos ex-comunistas já haviam se acomodado com sucesso ao novo regime. Tanto Ghotbzadeh quanto Shahran receberam treinamento de terroristas palestinos. Quando era estudante nos Estados Unidos, Ghotbzadeh foi recrutado pelo GRU, cuja tradução é Chefe do Escritório de Inteligência, estabelecido como uma agência de inteligência estrangeira do governo militar da União Soviética. Isso está em Livingston in Helvai, nas páginas 153 e 154, e está em Kuzishkin, na página 302. E aí tem uma fotografia de Said Qutb, fundador da Irmandade Muçulmana no Egito. Abre aspas. É significativo que o anti-americanismo tenha sido propagado pela primeira vez como um tema importante do fundamentalismo muçulmano por jovens de países islâmicos que passaram um tempo nos Estados Unidos como estudantes ou trabalhadores. Taheri, página 206, fecha aspas. Isso inclui o fundador da Irmandade Muçulmana no Egito, Said Qutb, que viveu nos Estados Unidos por 2 anos por volta de 1940 a 1950. Os 4 pilotos de 11 de setembro de 2001 incluíam um cidadão alemão nativo cujo pai marroquino não era islâmico, um libanês de origem liberal e um cidadão dos Emirados Árabes Unidos, ambos com 5 anos de residência na Alemanha, e o líder terrorista nascido no Egito, Mohamed Atta, que havia imigrado para a Alemanha 9 anos antes. O artigo de Daniel Pipes, abre aspas, A Mente Ocidental do Islã Radical, fecha aspas, descreve bem como muitos terroristas islâmicos adotaram, na verdade, mais ideias de seus contatos com a sociedade ocidental do que de suas próprias tradições. Abre aspas, líderes fundamentalistas tendem a estar bem familiarizados com o Ocidente, tendo vivido lá, aprendido seus idiomas e estudado as suas culturas. De fato, a experiência de viver no Ocidente muitas vezes transforma muçulmanos indiferentes em fundamentalistas. Em contraste com essa familiaridade ostensiva com os modos ocidentais, os fundamentalistas estão distantes de sua própria cultura. Tendo descoberto o Islã por conta própria já adultos, muitos fundamentalistas são ignorantes de sua própria história e tradições. Fecha aspas. Isso se tornou muito evidente nas biografias daqueles que cometeram os ataques suicidas de setembro de 2001, que geralmente eram de famílias ricas, tinham educação ocidental e haviam vivido muitos anos em Hamburgo, Londres e América. Pipes observa o fato de que, abre aspas, muçulmanos fundamentalistas, fecha aspas, ou melhor, islamitas, já que eles se preocupam pouco com tradições e seus verdadeiros fundamentos, introduziram noções distintamente cristãs em sua religião. Ele apresenta muitos exemplos detalhados, entre outros que fundamentalistas transformaram as sextas-feiras em um sábado, algo que antes não era. Ignorantes do espírito subjacente à Sharia, os fundamentalistas a aplicam com base territorial e não pessoal. Fecha aspas. E assim por diante. Enquanto a lei islâmica original tinha disposições complexas separadas para judeus e cristãos, os islamitas tendem a considerá-los com a mesma intolerância que os não-cristãos costumavam ser considerados na Europa pré-século XIX. Os islamitas também tendem a confundir conceitos islâmicos, por exemplo, em relação à pureza ritual, prescrições alimentares, etc., com conceitos cristãos semelhantes, mas não idênticos.
Um exemplo visível é o lenço de cabeça islâmico, uniforme, que poderia derivar mais de prescrições na Epístola de São Paulo do que de interpretações do Alcorão ou de costumes tradicionais. Também há uma tendência curiosa de ameaçar apóstatas com pena de morte, enquanto o Alcorão proíbe o uso da força em questões religiosas e de impedir que seguidoras do sexo feminino se casem com homens cristãos, enquanto um homem sempre for autorizado a se casar com mulheres cristãs, e o Alcorão ordena explicitamente as mesmas restrições ou isenções de casamento igualmente para ambos os sexos. Na verdade, foram o cânon e algumas leis ortodoxas, por exemplo, na Rússia até o início do século XX, que ameaçavam o apóstata com pena de morte e impediam casamentos mistos. Quando as sociedades cristãs descobriram que tais leis não tinham base na religião, os islamitas as adotaram, embora tivessem ainda menos base no Islã. Por exemplo, no estado malaio de Sabah, ou Malásia, na Malásia, as mulheres muçulmanas foram proibidas de casamentos mistos apenas após a década de 1970, quando o islamismo se tornou uma moda global. Modas e interpretações fundamentalmente anti-islâmicas da religião foram exportadas da Arábia Saudita globalmente desde a década de 1970 com forte apoio financeiro. Pipes descreve a maneira como os islamitas estabeleceram estruturas semelhantes a igrejas. A tendência começou na Arábia Saudita, onde as autoridades construíram uma série de novas instituições. Por exemplo, o secretário da Liga Mundial Muçulmana, o secretário-geral da Conferência Islâmica, a República Islâmica do Irã logo seguiu o modelo saudita e o ultrapassou. O anti-americanismo. O anti-americanismo tornou-se um forte denominador comum não apenas para os muçulmanos, mas também para os cristãos e ateus no Oriente Médio. Isso não foi tão surpreendente, uma vez que não apenas Habash, mas também outro líder de um partido palestino marxista, Nayef Rawatmeh, do DFLP, era cristão IHT 9.8.1999. A OLP incluía muitos árabes cristãos, mas desde 1985 também adotou uma política islâmica. A organização Al-Fatah, de Yasser Arafat, juntamente com o Partido Comunista da Jordânia, aliou-se à Irmandade Muçulmana. Está em Bodansky, na página 21. E aí tem uma fotografia de Karen Nesesovich, Brutents e Gorbachev juntos. No conflito de Karabakh, Khomeini apoiou os armênios cristãos, cujo movimento terrorista Azala havia sido originalmente estabelecido por um ex-membro iraquiano da FPLP, Hagopian, e compartilhou campos de treinamento comuns no Líbano com a PFLP de 1977 a 1982. Isso está em Ciel, páginas 337 e 338. Aqui tem uma fotografia de Ahmed Ben Bella juntamente com Nikita Khrushchev. Após julho de 1983, a Azala, Exército Secreto Armênio para a Libertação da Armênia, desapareceu no mesmo vale libanês, onde no verão seguinte emergiu outra organização antiturca, o PKK, ou Partido dos Trabalhadores do Kurdistão. Isso não era uma novidade, já que armênios pró-soviéticos haviam participado da fundação de um partido curdo anti-turco em 1927, também no Líbano. Tanto a Azala quanto o PPK foram rumores de terem sido ideias de um oficial armênio soviético da KGB chamado Karen Nesesovich Brutents, MN 10.3.1999. Outra facção terrorista armênia chamada ARA passou da proteção iraquiana e da FPLP, Frente Popular para a Libertação da Palestina, para a custódia iraniana e libanesa, na verdade síria, no final de 1984. Isso coincidiu com a mudança rápida da simpatia soviética do Iraque para o Irã durante a Guerra Iraniana-Iraquiana. Está em Tahrir, nas páginas 112 e 278. Eles foram ativados contra muçulmanos azerbaijanos em 1987. A Revolução Islâmica no Irã também inspirou árabes de esquerda frustrados. O mundo árabe havia sido desmoralizado pela Guerra de 1973, pela falta de ganhos suficientes na crise do petróleo e pela Guerra Civil no Líbano em 1975 e 1976. Mesmo um cristão marxista como Jeremy Shahin chegou à conclusão de que nem o socialismo árabe, nem a unidade pan-árabe, mas apenas o Islã, poderia inspirar as massas árabes. Outro marxista, Anwar
Abdul Malek defendeu o islamismo político e descreveu Khomeini como progressista por definição, devido ao anti-americanismo inerente à herança islâmica. O síndrome Abdel-Malek-Shahin deu subitamente esperança a intelectuais de esquerda alienados. Isso está em Sivan, nas páginas 161 a 168. O islamismo tornou-se a nova ideologia para o conquistador da independência argelina, Ahmad Ben Bella, de 1984, que havia sido condecorado com uma medalha de Lenin 21 anos antes. Isso está em Tahrir, nas páginas 192, 193 e 296. No Marrocos, socialistas que se tornaram islamitas incluíam Abdul Karim Moti e Abdul Salam Yassini. Isso está em Tahrir, na página 195. Tahrir, não sei. Este último, Yassini, publicou uma carta aberta ao rei em 1974, foi preso e ainda vive em prisão domiciliar como líder do partido Adwa Izani, Justiça e Bem-Estar, NZZ 2/7 de 1999. Essa conversão do marxismo para o islamismo não foi um problema espiritual pior do que a conversão de organizações nacionalistas tradicionalmente profundamente católicas, como o IRA e ETA, em grupos terroristas marxistas na década de 1960. Terroristas de direita alemães do Warport Group também não sentiram problemas em serem treinados em 1981 por palestinos de esquerda no Líbano, NZZ 8/1 de 1995. Apesar de possíveis objeções ideológicas, aqueles comunistas e outros extremistas que permaneceram leais à missão estratégica da Rússia no Oriente Médio estavam dispostos a servir sob uma nova roupagem ideológica. Isso foi percebido por alguns pesquisadores até meados da década de 1980. O fator mais significativo é a percepção soviética de que dois movimentos, o islamismo radical revivalista, comumente, mas erroneamente chamado de fundamentalista, e o islamismo tradicional, tornaram-se as tendências mais decisivas no mundo muçulmano e que, se Moscou quiser ter alguma influência lá, ela deve mostrar uma maneira de explorá-los e manipulá-los, especialmente os radicais revivalistas que são mais úteis para eles. Eles sabem que suas esperanças de sucesso residem em persuadir os muçulmanos radicais revivalistas a verem os soviéticos como um instrumento a ser usado contra um inimigo comum, o Ocidente. Isso está em Afeganistão, página 244. Fecha aspas. Islamistas soviéticos no Afeganistão. A Rússia possui longa tradição na arte política da provocação, que remonta à época imperial, quando a polícia secreta perdeu completamente o controle de sua própria rede de agentes provocadores, que se infiltraram e comprometeram com sucesso os partidos de oposição ao cometerem crimes tão graves que poderiam muito bem ser considerados revolucionários disfarçados de polícia. As provocações foram adotadas pelos serviços secretos soviéticos e amplamente utilizadas nos conflitos étnicos que surgiram repetidamente na Ásia Central e no Cáucaso entre 1987 e 1993. Provocações já foram exercidas durante a invasão do Afeganistão, como foi revelado em fevereiro de 2002 por Vasily Mitrokhin, um oficial da KGB de 1956 a 1984, que preparou um relatório secreto em 1987 e desertou para a Grã-Bretanha em 1992. Ele descreve operações de bandeira falsa, ou false flag, onde unidades de guerrilha afegãs treinadas pelos soviéticos se passavam por mujahidin rebeldes apoiados pela CIA, combatentes da liberdade islâmica, para criar confusão e expor rebeldes genuínos. Em janeiro de 1983, havia 86 dessas bandeiras falsas, treinadas pelo oficial da KGB, V. Kikot, do 8º Departamento de Diretorias S. Kikot foi transferido de Cuba e estava familiarizado com o treinamento de terroristas palestinos. Também havia mais de 110 agentes infiltrados no Irã e mais de 200 agentes no Paquistão, incluindo Murtaza Bhutto, filho do ex-presidente e irmão do futuro primeiro-ministro. WP 24/2 de 2002 e IHT 25/2 de 2002. O ex-general da KGB, Oleg Kalugin, assegurou corretamente em uma discussão na BBC World News TV, em 23 de setembro de 2001, que havia mais terroristas da Al-Qaeda treinados pela KGB do que pela CIA. Mas as suas palavras não foram levadas a sério por outros debatedores, que preferiram culpar a pobreza predominante nos campos de refugiados palestinos
a não intervenção americana lá, o envolvimento americano em ajudar os combatentes pela liberdade afegãos na década de 80 e a desigualdade global como terreno fértil para o terrorismo. Por alguma razão, teorias logicamente inconsistentes e praticamente infundadas permanecem muito mais populares na mídia ocidental do que os fatos confessados por ex-altos funcionários soviéticos. Os combatentes pela liberdade afegãos reconheceram Gulbuddin Hekmatyar como um provocador da KGB já em 1985. 2/3 dos conflitos entre as facções de guerrilha afegãs foram causados por provocações da KGB. Bradsher, página 295, Afeganistão, páginas 203 a 227 e também a página 395. Isso não deveria ter sido uma surpresa, já que dizem que Hekmatyar passou 4 anos no Partido Comunista Afegão, PDPA, antes de se tornar um muçulmano devoto. Até mesmo um grupo feminista de esquerda afegão acusa Hekmatyar de participação em um assassinato cometido pela KGB em 1985. Abre aspas, os soviéticos manipularam e exploraram o Hizb-i-Islami, Partido Islâmico de Gulbuddin Hekmatyar, principalmente por meio dos inúmeros agentes em seu conselho militar, que incluía representantes não apenas da Irmandade Muçulmana, mas também da Líbia, do Irã e da OLP. No meio da década de 1980, Gulbuddin Hekmatyar era conhecido por ter visitado a Líbia e o Irã, e havia rumores de que havia visitado a PDRY, ou Comunista Iêmen do Sul. Fecha aspas. Bodansky, páginas 22 e 23. Muitos observadores previram antecipadamente qual seria a alternativa ao poder comunista em Cabul. Desde 1978, os regimes comunistas em Cabul têm consistentemente identificados Gulbuddin Hekmatyar, a figura mais radical, como líder primário ou até mesmo o único líder de toda a resistência. No caso de os regimes comunistas em Cabul serem substituídos ou se juntarem aos elementos mais radicais na resistência, e esses elementos tentarem implementar seus programas extremistas, parece certo que encontrariam uma oposição maciça da população, desencadeando distúrbios que dariam aos soviéticos a oportunidade de retornar sob a aparência de proporcionar estabilidade. Nesse caso, uma comunidade internacional convencida de que os afegãos são incapazes de se autogovernar dificilmente protestaria. Afeganistão, página 9, fecha aspas. Isso foi muito do que aconteceu de fato, e dentro de 15 anos a partir dessa profecia, o momento parecia propício para a Rússia torná-la realidade. Embora Hekmatyar fosse como os líderes do Talibã mais tarde, um muçulmano sunita, ele considerava o Irã como seu modelo e buscou refúgio no Irã, onde simpatizava com o Talibã, até ser forçado a desaparecer de Teherã em fevereiro de 2002. Um grande mistério questionado por muitos pesquisadores ocidentais e jornalistas que observaram a guerra afegã era como Hekmatyar, notoriamente anti-americano e com má reputação em simpatias terroristas, se tornou um favorito da ISI paquistanesa até 1993, e assim o principal destinatário da ajuda militar dos Estados Unidos para os guerrilheiros afegãos em meados dos anos 1980. Foram fornecidas várias explicações, incluindo a infiltração da KGB na CIA, ou melhor, ISI. Arney, páginas 160 a 161, e IHT, na data de 28 de 1 de 1994. A explicação mais provável é simplesmente que a CIA possuía mais dinheiro do que sabedoria. Um ex-agente da CIA, Hewell Mark Gersh, descreveu em seu artigo The Counter-Terrorist Myth, como ao longo da guerra afegã, a diretoria de operações nunca desenvolveu uma equipe de especialistas em assuntos afegãos. O primeiro oficial de caso com alguma proficiência em um idioma afegão só chegou em 1987. Após 1989, a CIA abandonou o Afeganistão, firmemente convencida de que a Guerra Fria havia acabado, e nos 10 anos seguintes, nenhum oficial da CIA visitou o lendário comandante Ahmad Shah Massoud, no Afeganistão, para descobrir que a guerra ainda estava longe de terminar. Como disse o repórter da CNH, Richard Mackenzie, Hekmatyar ficou conhecido no Afeganistão por matar mais companheiros mujahideen do que comunistas. Embora a contribuição americana para a guerra no Afeganistão tenha sido exagerada, ela permanece como uma nuvem escura sobre a credibilidade da CIA. Os britânicos foram críticos em relação à política da CIA e foram muito mais eficazes ao fornecer mísseis Stinger a Massoud, que os usou para expulsar os russos.
Hikmatyar vendeu seus mísseis Stinger para o Irã em 1987. Cooley, páginas 92 e 173. A ajuda da Rússia ao exército comunista superou toda a ajuda estrangeira aos guerrilheiros. De 1986 a 1990, os Estados Unidos enviaram armas no valor de 2,5 a 3,2 bilhões de dólares e a Arábia Saudita no mesmo valor, enquanto a União Soviética forneceu um arsenal avaliado em 5,7 bilhões de dólares, de acordo com as estimativas moderadas. Goodwin, página 16 e 82, NZZ 26 e 27 de 9 de 1998. E Reuters, REUTERS 1 de 4 de 2001. A Arábia Saudita pode ter continuado financiando seus próprios proxies nos anos de 1991 a 1992, mas isso foi certamente mais do que igualado pelos envios da Rússia estimados em até 4 bilhões de dólares anualmente, 20 a 30 voos diários. Continuando pelo menos até 1991, segundo o relatório de Kabir Ahmad, em... não sei pronunciar essa palavra aqui, não sei nem qual língua está, tá? Em março de 2001, no mês de março de 2001. Existem discrepâncias entre os números apresentados em diferentes fontes, mas seja quais forem os motivos que os Estados Unidos possam ter tido para gastar dinheiro com Hikmatyar, o legado da Rússia prolongou a guerra civil mais destrutiva, além da desintegração oficial da União Soviética e da queda de Cabul. Os comunistas afegãos têm uma longa história de virar casacas, ou para ser mais preciso, de deixar crescer a barba e adotar o título de mullah, associado a um pseudônimo, ou mullah, M-U-L-L-A-H. Antes da invasão soviética, os comunistas estavam divididos em 3 facções. 1. Radicais maoístas da facção Khalq, liderados por Hafizullah Amin, em 1979, que foi deposto pelos soviéticos. Isso incluiu o oficial do exército Turan Abdurrahman, que se juntou à guerrilha já em 1979 e reapareceu como Mullah Borjan, o comandante supremo do exército talibã em 1996, antes de ser morto em circunstâncias desconhecidas. 2. Moderados da facção Khalq, liderados por Nur Muhammad Taraki, 1978 a 1979, que foi deposto por Amin. Isso incluiu o ministro da Defesa, Shahnawaz Tanai, e vários outros generais que se juntaram a Hikmatyar entre 1990 a 1992, mas desertaram para os talibãs até 1996, organizando sua força aérea, defesa aérea, Mohammad Gilani, artilharia, Shah Savar, unidades de comunicações, inteligência militar e serviço de segurança, Mohammad Akbar. 3. Leais ao Kremlin da facção Parshan, liderados por Babrak Karmal, 1979 a 1986, Najibullah, 1986 a 1992, e Abdurrashid Dostum, um general uzbeque étnico. A força aérea de Dostum bombardeou Cabul até a ruína antes de também desertar para os talibãs em maio de 1997. Dostum se juntou à Aliança do Norte com o governo legal apenas quando foi reduzido à marginalidade militar. E embora tenha recebido generosamente um cargo em Cabul, ainda gostaria de desafiar o governo interino e permanece como um agitador nas províncias do norte com o apoio do Uzbequistão. Os comandantes talibãs foram identificados em um excelente artigo de Stephanie Alix no Le Monde Diplomatique de janeiro de 1997. Todos eles tinham passado na facção comunista Khalq. O KGB não deveria recrutar agentes entre eles, mas se concentrou na facção Parshan, Kozikin, página 312, mas o GRU deve ter tido interesse especial em recrutar oficiais da Khalq. O fundador dos talibãs, Mullah, sem muita educação religiosa, Omar, foi camarada de Mullah Borjan no movimento revolucionário islâmico, antes de fundar um novo partido próprio no outono de 1994. As suas credenciais na resistência eram marginais em comparação com as de Massoud. O mesmo se aplica a Osama Bin Laden, que chegou ao Paquistão em 1984 e pode ter participado de uma batalha, mas se gabava como veterano de guerra para seus jovens seguidores.
Segundo o agente da CIA, Milton Burden, Bin Laden lutou em uma batalha apenas na primavera de 1987, embora o seu biógrafo Joseph Bodansky, abençoado com uma imaginação bastante vívida, o acredite também com alguns escaramuças em 1986 e 1989. Bodansky, páginas 19 e 25. Na verdade, quando o organizador palestino da ajuda árabe, Abdullah Hassan, quis enviar voluntários, dinheiro e armas para ajudar Massoud, Bin Laden fez com que seu mentor fosse assassinado no outono de 1989, assumiu a organização Al-Qaeda, enviou os voluntários de volta para casa, Cabul ainda precisava ser libertada, assim como o restante da Ásia Central, e deixou que Rick Machar tivesse o resto. Bin Laden deixou a sua base na cidade fronteiriça paquistanesa de Peshawar em pânico inexplicável, dizendo que a Arábia Saudita havia contratado o ISI para matá-lo em 1991, enquanto os comunistas ainda estavam no poder em Cabul, e justamente quando as coisas começaram a se mover na Ásia Central Soviética. Ele claramente não tinha interesse em desestabilizar a esfera de influência russa e, pelo contrário, direcionou as atividades de aventureiros árabes contra governos pró-americanos. Durante a guerra no Afeganistão, os árabes que rondavam na região tiveram pouco uso. Os afegãos os detestavam por causa de seu fervor religioso, falta de respeito pelas tradições e hábito de se gabar. E embora fingissem estar interessados no Afeganistão, na verdade estavam se escondendo em Peshawar de sua própria polícia. Quando visitavam o Afeganistão, eram tolerados apenas por causa de suas conexões com a ajuda financeira. NZZ 26 e 27 de 9 de 1998. A maioria dos árabes afegãos